Agora vamos falar sobre uma produção que cresce muito aqui no estado do Paraná. É verdade que o cacau é bem comum na região Nordeste e também na região Norte do país. Mas agricultores aqui do litoral paranaense têm apostado nessa fruta para poder cultivar e o crescimento tem sido exponencial, tá? Olha só, aqui no litoral do estado tem agricultor que já está percebendo o impacto positivo de apostar no cacau aqui no dia a dia. E agora a gente confere uma reportagem que fala um pouco mais sobre essa que faz parte do dia a dia da população brasileira, tá? Vamos acompanhar. Você sabe de onde vem o chocolate que a gente consome todos os dias? Ou melhor, como ele é produzido? O que pouca gente imagina é que essa produção, que é tão comum em estados como a Bahia, já está ganhando espaço aqui no litoral do Paraná. O cultivo do cacau ainda é pouco conhecido na região sul do Brasil. Mas aos poucos, os produtores têm apostado nessa cultura e estão adaptando técnicas e aproveitando as características da Mata Atlântica. E é em meio ao verde intenso de Morretes que fica a estação agroflorestal Marumbi. É um lugar onde diferentes culturas convivem e o cacau começa a ganhar protagonismo. E é aqui dentro desse sistema agroflorestal que o cacau vem sendo cultivado. Ele é uma produção que foge um pouco do tradicional, mas mesmo assim a gente consegue perceber que vem trazendo resultados surpreendentes. Quem iniciou essa produção de cacau em Morretes foi o Luiz, que há mais de 15 anos está trabalhando com a terra no município. Ele decidiu apostar no cacau a partir de um interesse pessoal, que é o desejo de aprender a produzir o próprio alimento e também ampliar as possibilidades da propriedade. Então a agroecologia fez todo sentido para mim, que é uma forma de conseguir melhorar a vida das famílias, né? Diminuindo o uso de agrotóxico, conseguindo também uma relação direta com o consumidor, você poder produzir e levar para a feira um alimento limpo, né? Então foi assim que eu comecei, né? Nesse ramo da agroecologia, da agrofloresta. E esse terreno que a gente está agora, ele já tem muita história, começou com os seus tataravós. Eles também tinham essa questão de plantar, cultivar, ou começou em você? Então, a minha família está aqui desde 1891, né? Meus tataravós, eles vieram da Itália e eles já plantavam, né? Produziam o próprio alimento, eles eram autossuficientes, né? Plantavam milho, feijão, abóbora, mandioca, criavam animais, criavam galinha, porco. E a principal atividade econômica deles era o plantio de cana para produção de cachaça, para comercialização, né? E também o plantio de banana, que eles inclusive exportavam banana para a Argentina na época, aqui em Morretes, né? Então, digamos que eu herdei isso deles, mas na minha geração eu já nasci na cidade, né? Meus pais não trabalhavam com agricultura. Isso foi um resgate que eu fiz, né? De voltar para as terras da família para tá trabalhando com a agricultura, né? E a escolha por Morretes não foi por acaso. O clima úmido, a presença da Mata Atlântica e a possibilidade de cultivo em áreas sombreadas criam condições favoráveis para o desenvolvimento do cacau. E foi nesse cenário que o produtor começou os primeiros testes, adaptando a cultura, a realidade da região e apostando no potencial da terra. Então, o meu avô, ele já plantava muitas frutas, né? Então aqui no sítio tem carambola, tem abacate, tem cambucá, tem muitas frutíferas que o meu avô plantou, inclusive o cacau, que eu acho que chegou aqui em Morretes há uns 30 anos atrás, as primeiras experimentos com cacau que tem no IAPAR, né, que hoje em dia é o IDR, e ele ganhou algumas mudas e quando eu me mudei para cá já tinha um pé de cacau que tinha uns 15 anos para mais até, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com as agroflorestas, eu comecei a colher o cacau e plantar nas linhas, porque eu sabia que era uma planta que produzia aqui, né? Mas nesse início eu não tinha intenção assim de produzir bastante cacau para comercializar, era mais uma experiência que eu estava tendo ali e eu gostei muito do resultado, né? Do plantio do cacau. É uma planta relativamente fácil de lidar, você pode plantar de semente, a colheita dela é simples, né? E daí agora a gente está aprendendo a processar também, né? Como é que transforma
cacau em chocolate, né? De uns 2 ou 3 anos para cá, que eu comecei a me atentar, assim, que é uma espécie-chave aqui na nossa região, para poder preencher os sistemas agroflorestais e ter um carro-chefe, digamos, né? Porque aqui o nosso carro-chefe é a banana. É o produto que a gente mais tem excedente, que a gente beneficia e comercializa, né? E o cacau é uma planta muito complementar com a banana, né? Então eu percebi que é uma coisa que é uma planta que a gente tem bastante disponibilidade de sementes para estar plantando e multiplicando, né? Então a gente, de 2, 3 anos para cá, já plantou mais de 300 pés de cacau, assim. E a gente pretende aumentar mais ainda, né? Trazer outras variedades enxertadas para produzir mais rápido, para ter outras qualidades de cacau também, né? Que hoje em dia a gente só planta essa variedade que o meu avô trouxe, né? E demora quanto tempo, mais ou menos, para conseguir colher esse fruto do cacau? Você plantando ele de semente, a média aqui na nossa região dá uns 4 a 5 anos para começar a dar os primeiros frutos, né? E para você ter uma boa produção, assim, de um pé, cerca de 6, 7 anos, assim. Mas até virar chocolate, o caminho é longo. Tudo começa no plantio, passa pelo desenvolvimento do fruto e chega à colheita. E esse é um processo que exige tempo e cuidado. E Luiz, esse aqui mais ou menos quanto tempo tem? Esse tamanho é o máximo que chega o pé de cacau? Não, esse aqui é um cacau ele tem 5, 6 anos de idade mais ou menos. Ele já está bem formado, né? Já está dando os primeiros frutos aqui, né? Aqui tem um que está começando a madurar. Então, daqui a gente mantém ele podado e ele vai engrossando, né? A ideia é que ele não fique tão alto, né? A gente faz as podas para ele ficar nesse porte mais baixo, mas ele vai crescer mais ainda. Aqui já é um ponto que a gente fala que ele tá verdolengo, ele tá começando a madurar, né? Então, quando você quer aproveitar a polpa, é melhor colher nesse ponto aqui. Até mesmo para fazer o chocolate, porque você sabe como é que é feito o chocolate, mais ou menos? Não, eu sei que tritura, moe o grão do cacau, isso? Ele é feito a gente chama amêndoa do cacau, né? Que é a sementinha que tá ali dentro, e ele é envolvido de uma polpa, né? Que é docinha, assim. Então a gente colhe o cacau, descaroça ele, né? Que é tirar os caroços e colocar num recipiente para fermentar. Então, para acontecer uma boa fermentação no cacau, ele precisa ter bastante polpa. Então, quando ele está nesse ponto aqui, ele vai fermentar bem, porque a polpa dele está bem soltinha ainda, tá mais docinha, né? E daí esse processo de você fermentar ele, você coloca num recipiente e fica uma semana abrindo todo dia ele para mexer, para oxigenar, né? Depois ele vai para secar. Então a maior parte dos lugares seca no sol, que é um problema para nossa região aqui, que é bem úmido, né? Então tem que fazer essa secagem das amêndoas, que vai virar o nibs. Daí do nibs que você faz a manteiga do cacau, o licor de cacau e a pasta de cacau, né? Que é a massa que faz o chocolate, né? E agora então a gente vai fazer a colheita desse cacau? Isso? Uhum. É isso aí. Ó, a gente vem aqui com a tesourinha. Como eu tava falando, ele tá bem no ponto, né? Ele tá com bastante polpa, a polpa tá bem líquida ainda, né? E desgruda facilmente. É. A casca do cacau também pode ser reaproveitada? Que eu sei que ela vira um ótimo adubo, né? Você pode voltar para a roça, ela vai alimentar o solo para ajudar as outras plantas. Mas eu acredito que deve ter outras utilidades também, né? Dá para trabalhar com a polpa para fazer suco, sorvete, fazem até mel de cacau, né? Na Bahia tem um processo que tira o mel do cacau e dá para só aproveitar ele. E a gente tá aqui com o cacau, a própria fruta, a gente vai provar para saber como que é. Vamos lá? É muito bom. Ele lembra muito a fruta do conde, para quem conhece. E aí a gente vai saboreando e a cada
textura, né, é muito diferente, mas é muito gostoso também. Vale a pena você experimentar. Aí esse caroço a gente guarda pra daí Isso. depois plantar isso? Daí a gente já planta na hora. A gente pode abrir o buraquinho. Muito bom. E depois de conhecer o sabor, é hora de voltar para a origem e entender que tudo começa aqui, no plantio. Essa é uma etapa fundamental e que exige cuidado, paciência e atenção em cada detalhe. Como a terra está bem adubada aqui pelas folhas das árvores, com o próprio pé a gente consegue dar uma carpidinha aqui, né? E daí eu planto ele na ponta do facão mesmo. Só vem aqui, faz um. Três sementinhas a plantar. Agora a gente vai plantar o pé de cacau da PVC e daqui 5 anos a gente vai voltar para colher esses frutos. Então vamos lá. Já me ensinou como que faz para plantar. Primeiro pega aqui as sementes. Feito? Uhum. Prontinho. Ó, meu primeiro pé de cacau. Prontinho, o primeiro pé de cacau plantado e depois de um tempo a gente volta aqui para ver como que ele ficou. E esse espaço que hoje abriga o cacau vai muito além de uma única fruta. Aqui, diferentes espécies convivem no mesmo ambiente, como abacate, cupuaçu, condessa e outras frutas, formando um sistema integrado e que fortalece a produção e o equilíbrio da área. E agora, para plantar os próximos pés de cacau, basta seguir as linhas que organizam a agrofloresta. Toda essa área aqui ela era um pasto abandonado, né? Então só tinha capim aqui. Daí há 15 anos atrás a gente roçou e foi plantando as árvores todas em linha, né? Que é para organizar o espaço, para facilitar a colheita, facilitar o manejo, né? Então nas linhas principais tinha as árvores de porte maior, o abacate, a fruta do conde. E na entrelinha, que antes ficava o capim, a gente vai preenchendo com o cacau, né? Entre muitas tentativas, adaptações e o trabalho pesado, o cacau começa a ganhar destaque aqui no litoral do Paraná. E mesmo que a produção em Morretes seja considerada recente, ela já mostra que é possível unir conhecimento, sustentabilidade e potencial econômico em um mesmo espaço. Além de plantar um novo fruto, essa iniciativa mostra um novo caminho para a agricultura da região e aproximam ainda mais do campo quem só consome o chocolate pronto. Que legal, né? Muito bacana, curti bastante conhecer essa plantação de cacau aqui no litoral do estado. E daqui a 5 anos vamos voltar, tá, dona Mirela Cunha? Você vai mostrar como tá a tua plantação de cacau, né? E quem sabe colher um cacau ali na árvore.